Oi, meu caro amigo, ouvinte, telespectador. Fico muito feliz em saber que você está me ouvindo. Está me ouvindo pregar a palavra de Deus. Eu quero, nesta hora, pensar com você sobre o verdadeiro evangélico. Mas, primeiramente, vamos definir a palavra evangélico. O que quer dizer evangélico? Você diria, bem, aquilo que fala do evangelho, que prega o evangelho, certo? Mas de onde vem a palavra? A palavra grega evangelion, quer dizer boas novas. O verdadeiro evangélico é aquele que prega as boas novas. Mas que novas essas? Novas da terra. Há tanta nova aqui neste mundo que você ouve todo dia. Você liga o televisor, você ouve novidades. Há tantas novas por aí que deixa a gente triste. A gente fica triste, preocupado, mas meu Deus, este mundo nosso parece que está virado de cabeça para baixo. Está tudo transtornado. Só se ouve novidades de separação de casais, de pai matou filho, filho matou o pai matou a esposa, o marido matou a esposa, depois cometeu suicídio. São novidades que vêm. E a gente liga a televisão para ver novidades. Quais são? Lá em Atenas, Paulo o apóstolo encontrou uma imagem, um altarzinho, que é dedicado a um Deus desconhecido. Porque o povo lá de Atenas estava acostumado todos os dias e sentar em um lugar próprio para comentar, para ver as últimas novidades. Então, cada vez que surgia uma nova religião, uma nova seita, eles queriam saber. E Paulo estava pregando, falando sobre a ressurreição de Cristo. Eles queriam saber, que nova é esta que estás pregando? E ele então disse, bem, eu passando aqui, vi nos vossos altares nomes de vários deuses e um altarzinho dedicado a um Deus desconhecido. Então, esse que vós não conheceis é o que eu vos anuncio. Aquele que fez o céu, a terra, aquele que criou o homem, lhe deu respiração, enfim, aquele que de um homem só formou a humanidade. Era uma boa nova. Mas quando Paulo falou em ressurreição, eles disseram sobre este assunto, nós vamos ouvi-lo em uma outra ocasião. Não estavam interessados em ouvir Paulo falando sobre o Evangelho. Então nós aqui estamos pregando o Evangelho. O Evangelion, que está no neutro, estamos pregando esta palavra. Então o verdadeiro evangélico é aquele que prega o Evangelho. Não é aquele que busca aqui um pontozinho que favoreça seus próprios interesses. Ali outro pontozinho que aparentemente está favorecendo os seus pensamentos, sua maneira de pensar, de crer. Esse não é verdadeiro evangélico. Nem aquele que vem, sai de casa em casa, levando revistas Sentinela e outros mais, está distribuindo. Seria esse evangélico verdadeiro? Há tantas religiões aqui no estado de São Paulo, aqui na cidade de São Paulo também, em todo lugar, mas nem todas essas religiões estão pregando o verdadeiro evangelho. Paulo, o apóstolo, chegou a se identificar com o evangelho de Cristo, que chegou a dizer, o meu evangelho. Ele amava tanto a Cristo e a sua palavra e o seu ensinamento, que se apegou ao evangelho de Cristo como se fosse ele o fundador. Na verdade, Paulo, de certa maneira, foi o fundador. Porque qual foi o homem que desbravou o mundo antigo
com a palavra de Deus? Foi Paulo, não tem outro. O Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de João, fala a respeito daqueles que vieram antes dele. Diz ele, são todos eles ladrões e salteadores. Parece que pregavam uma palavra, pregavam uma religião, mas não era a religião de Deus, não era a religião que os profetas ensinaram. Pregavam aquilo que eles imaginaram. Você pode ver que são muitos. E Jesus disse, todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. E o pior ladrão é aquele que rouba a fé que o homem tem na palavra de Deus. Esse é o verdadeiro ladrão. Mas nós pregamos o Evangelho de Cristo. Aquele grande pregador do Evangelho, aquele que chamava-se João Batista, foi ele quem começou, depois que Jesus veio, ele começou pregando o Evangelho, anunciando o Senhor do Evangelho, anunciando Cristo, anunciando o Messias prometido. Ele veio para preparar o caminho do Senhor Jesus. Estava pregando, multidões iam para ouvi-lo, ouvir o Evangelho, ouvir a Boa Nova. Queriam saber se ele era o Messias. E ele disse claramente, quando veio uma comissão mandada pelos judeus, perguntando, és tu o Cristo que nós esperamos? Ou vamos esperar outro? Se eu não sou Cristo, quem és tu então? Que diz a teu próprio respeito? Se eu sou aquele que está preparando o caminho do Messias. Eu estou preparando o caminho do Senhor que vai vir. O Senhor do Evangelho. O Senhor das Boas Novas. Quando os pastores de Belém estavam no campo apacentando as suas ovelhas, veio lá o anjo do Senhor, depois veio uma multidão de anjos cantando, e o anjo disse, não temais, eis que vos trago novas de grande alegria. Ele estava pregando o Evangelho. Então Paulo não foi o fundador do cristianismo que prega o Evangelho verdadeiro, mas Paulo foi aquele que fundou a maneira de anunciar essas boas novas. Paulo pregava o Evangelho, a boa nova. Então, os atenienses desprezaram ouvir a boa nova. Não quiseram ouvi-la. Queriam continuar com as suas curiosidades. Será que todos os que se dizem evangélicos são de fato evangélicos? Estão pregando o Evangelho puro do cristianismo? O Evangelho puro de Jesus Cristo, o nosso Senhor? Eu não posso afirmar com toda a firmeza que sejam verdadeiros todos. Há muitas maneiras. Paulo disse lá em Filipenses, capítulo 3, que muitos pregam o Evangelho por inveja, outros pregam por porfia, outros pregam visando acrescentar dores sobre a pessoa de Paulo. Queriam com isso machucar Paulo. Há muita gente que prega, talvez, querendo fazer o mesmo, machucar, para mostrar a grandeza, para mostrar que a sua seita, o seu movimento é maior. E muita gente vai. O Evangelho que prega curas como fundamento, o Evangelho que prega que se você se tornar crente em Jesus, se você crer no Evangelho, você vai se enriquecer. Deus não promete na Bíblia nenhuma vez riquezas terrestres, materiais para o homem, mas Ele promete a maior riqueza, a melhor riqueza. E o Evangelho de Cristo é riqueza. Então a igreja verdadeira, o evangélico verdadeiro, é aquele que não mede esforço, que estuda a Bíblia, prega a Bíblia, leia a Bíblia de capa a capa, procura conhecer as doutrinas. Os batistas surgiram de que maneira? Exatamente em alguns lugares se apresentaram lendo a Bíblia, conheceram o Evangelho de Cristo pela leitura bíblica. Amigo ouvinte, que Deus o abençoe, que você pregue o verdadeiro Evangelho e que você seja o verdadeiro evangélico que agrade a Deus.